Olá! Hoje vamos dar início a um novo capítulo no nosso curso remoto de Oscilações Fluidos e Física Térmica, do curso de Licenciatura em Física do campus Nova Friburgo do Cefet-RJ. Tá, hoje nós vamos falar sobre teoria cinética dos gases. Esse capítulo é interessante porque é nele que nós vamos estabelecer uma série de relações mais quantitativas sobre coisas que a gente vem falando desde o início do curso, como, por exemplo, que a energia interna do gás ela é proveniente do movimento das partículas. Isso sempre ficou um pouco mais solto. E hoje é que nós vamos estabelecer qual que é a relação, então, entre o movimento das partículas e a energia interna de um gás, por exemplo. Então, vamos partir aqui direto para o nosso OneNote, né? E a primeira coisa que eu queria discutir é essa diferença, essa distinção aqui entre massa e quantidade. Né? Nos cursos mais introdutórios, como por exemplo no curso de Tópicos de Física Conceitual 1, é comum a gente definir ou falar sobre massa como sendo uma medida da quantidade de matéria em um objeto ou em um corpo. Okay? Mas, no entanto, se vocês lembrarem lá de algumas ideias de química, né, vocês vão perceber que quando você mistura diferentes substâncias, nem sempre você está interessado em misturar quantidades de mesma massa dessa substância, né? Porque a gente já sabe alguns íons, né, de uma das substâncias vão se combinar com íons da outra, possivelmente. Então é preciso que exista uma relação entre o número de moléculas, por exemplo, de uma das substâncias e o número de moléculas da outra substância. Isso nem sempre vai estar relacionado diretamente com mesma massa, né? Então a gente vai substituir esse conceito pelo conceito de quantidade, mas de quantidade de elementos fundamentais ou quantidades elementares de uma substância. Eu estou falando aqui somente moléculas ou átomos, né? E essa proporção é que a gente vai querer que esteja numa relação estequiométrica adequada. Para então falar sobre quantidade de elementos de uma substância, a gente usa o famoso mol. Tá? Então o mol ele é uma unidade utilizada para medir a quantidade de um elemento ou de uma substância. Tá? Essencialmente o número de átomos ou de moléculas, tá? Ou da quantidade que você estiver interessado. Por exemplo, a gente pode pensar em um mol de elétrons, num gás de elétrons, por exemplo. Okay? E a definição de um mol é tal que, né, um mol é o número de átomos que você tem em uma amostra de 12 gramas do carbono 12, tá? Seu isótopo mais estável. Certo? Então vejam que essa definição, ela ainda não nos diz qual é este número, tá? Apenas é a definição de que o mol vai ser o número de átomos nessa amostra de carbono 12, que tem então 12 gramas. Tá? E esse número, esse é que talvez vocês já tenham ouvido falar, né? Este é o famoso número de Avogadro. Tá? E esse número, que aqui ao longo das nossas notas eu vou representar por n subíndice A, esse número de Avogadro é aproximadamente 6,02 vezes 10 a 23 unidades, né, daquilo que você está querendo expressar, por mol. Okay? Então esse aqui vai ser vai fazer parte da nossa discussão ao longo de todo esse capítulo, essencialmente, e do próximo também. Tá certo? Então, se eu tiver uma amostra com um número genérico de átomos, por exemplo, tá? Então vamos considerar aqui, ó,
uma amostra composta por N átomos, por exemplo, ou moléculas, eu gostaria de saber quantos mols corresponde esse número de átomos. Para descobrir isso, é muito simples, né? Basta fazer a divisão entre o número de átomos ou moléculas que você tem e o número de átomos e moléculas em 1 mol. Tá? Quando você fizer essa divisão, então, se o seu N maiúsculo aqui for, por exemplo, exatamente 6,02 vezes 10 a 23, você vai descobrir que tem 1 mol na sua amostra. Né? Se for o dobro disso, vai ter 2 mols, e para qualquer outro valor genérico, essa razão vai te dar exatamente o número de mols que tem na sua amostra. Outra maneira de expressar também o número de mols em uma amostra é através da massa molar. Tá? Então, a massa molar essencialmente é a massa de 1 mol daquela sua substância. Então, por exemplo, se eu tenho uma amostra com massa M genérica, eu sei que essa amostra é de uma certa substância, cuja massa molar é dada por M maiúsculo subíndice mol, a razão entre a massa da amostra e a massa molar da substância vai dar exatamente o número de mols também. Okay? Isso também pode ser expresso da seguinte maneira. Deixa eu trocar a cor aqui para vocês. Tá? Então, esse M subíndice mol é a massa molar e ela também pode ser calculada como multiplicando a massa de uma única unidade fundamental, elementar, dessa sua amostra, vezes o número de Avogadro. Né? Então, se eu tenho a massa de uma única partícula vezes o número de partículas em 1 mol, isso também me dá a massa molar. Tá? Então, nós vamos trabalhar muito com esses números de mols a partir de agora. Então, frisem bem essa ideia, deem uma olhada, para que a gente possa progredir de maneira bastante fluida. Agora eu vou discutir a ideia de gases ideais. Para isso, eu gostaria de voltar lá no nosso exemplo do termômetro de gás a volume constante. Naquela ocasião, nós estávamos querendo estabelecer uma relação entre a pressão de um gás e a temperatura. Mas nós tínhamos um pequeno problema, que era o fato de que quando a gente mudasse a temperatura, né, mudaria a pressão daquele gás e também o volume que ele ocupava. Nesse termômetro, nós conseguíamos ajustar o termômetro de modo a ter sempre o mesmo volume e a ideia era calibrar esse termômetro usando o ponto triplo da água para poder medir temperaturas. E nós já tínhamos visto, né, o seguinte: se nós tivéssemos aqui 1 mol de vários gases, cada um dentro do seu correspondente recipiente. Então, um recipiente, por exemplo, contendo gás hidrogênio, o outro com gás hélio, um terceiro com gás nitrogênio e assim sucessivamente. Tá? Então, recipientes diferentes, com o mesmo volume e mesma temperatura. O que nós vimos é que a pressão desse gás seria diferente. Tá? Ela variava um pouquinho dependendo do meu gás. Tá? Não era muito, mas nós vimos que tinha uma diferença. Isso dava uma diferença na leitura da temperatura de diferentes gases, tá? De termômetros construídos com diferentes gases. Nós discutimos também, eu até mostrei um gráfico com relação a isso, que essas diferenças, elas diminuíam à medida que a gente tinha quantidades cada vez menores dos gases nos seus correspondentes recipientes e tendiam a sumir. Ou seja, a temperatura medida por esses termômetros, todas convergiam para um mesmo valor.
Tá? E na época até eu sugeri, enfatizei que essa então era chamada de temperatura de gás ideal. Isso por quê? Porque os gases reais, né, que a gente está acostumado no dia a dia, quando encontrados em baixas concentrações, né, no regime então que a gente chama de um gás ideal, eles obedecem à seguinte lei ou à seguinte equação de estado. O produto entre a pressão exercida por esse gás e o volume no qual ele está contido é igual ao número de mols, N minúsculo, vezes uma constante e multiplicado ainda pela temperatura. Okay? Então, o famoso PV igual a nRT. Tá? Aqui, nessa expressão, nós temos essa constante R, que é chamada constante dos gases ideais, e ela vale 8,31 Joule por mol Kelvin. Tá? Então, é um número que a gente precisa ter na cabeça daqui para o final do nosso curso. Tá? A constante dos gases ideais R tem esse valor, então 8,31 Joule por mol Kelvin. Essa constante ela pode também ser expressa em termos da constante de Boltzmann. Tá? Elas estão relacionadas essencialmente pelo número de Avogadro. Então, a constante de Boltzmann é essa constante dos gases ideais dividido pelo número de Avogadro, e ela vale, então, 1,38 vezes 10 a... Opa, que eu vou acertar, é menos 23 joules por Kelvin. Vou colocar o sinal correto aqui. É interessante aqui que essas duas constantes elas têm uma coincidência aqui no valor delas, né? O R ele vale 8,31 Joule por mol Kelvin e o K ele tem os mesmos algarismos aqui, só que na ordem trocada. Tá? Acho que isso pode ajudar vocês a gravarem também. Então, ele é 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin. Essa potência aqui, você pode lembrar, né, justamente porque a constante de Boltzmann é o R dividido por NA. E o número de Avogadro ele tem essa potência 10 a 23. Então, quando se divide, tem que aparecer esse 10 a menos 23 no numerador. E aqui a diferença é que agora a unidade não é Joule por mol Kelvin, é simplesmente Joule por Kelvin. Tá? Em termos da constante de Boltzmann, a equação de estado dos gases ideais ela fica com a seguinte forma, muito parecida, ó, PV igual a, onde era número de mols, vai virar o próprio número de partículas ou de moléculas, né, do seu gás, vezes Kb e vezes T. Tá? Não é difícil de se convencer que se você multiplicar aqui em cima e embaixo pelo número de Avogadro, aí você iria combinar Na com Kb, recuperaria o R, e N maiúsculo dividido por Na, que é o número de Avogadro, daria o número de mols. Aí recupera essa equação aqui anterior. Okay? Bom, aqui um comentário final sobre essa ideia para vocês perceberem que para que um gás real se comporte como ideal, ele tem que estar em baixas concentrações, tá? Para que as partículas dele praticamente não interajam entre si, não venham a colidir entre si, por exemplo. Okay? E, para finalizar, né, essa discussão de equação de estado, eu vou deixar essa ideia aqui, que apesar de ser um modelo bastante simplificado e que talvez até alguns de vocês possam considerar muito distante da realidade, esse modelo nos permite entender uma série de fenômenos dos gases reais, ok? Mesmo com um modelo tão simples. Daí a importância de discutir, né, esses gases
ideais. E a gente vai usar essa equação de estado em várias das nossas deduções, tá? Mas eu reforço que tem boa concordância experimental em grande parte dos casos. Bom, perfeito. Agora que a gente tem uma relação para um estado termodinâmico, né, caracterizado por pressão, volume e temperatura, vamos ver se a gente consegue dar passos adiante no que a gente tinha discutido até então. Por exemplo, né, vamos ver aqui, revisitar o trabalho realizado por um gás ideal a temperatura constante. Então, nós vimos, isso aqui eu já vou destacar de vez, porque a gente já falou sobre isso, né? Nós vimos que o trabalho realizado por um gás, ele é essa integral de PDV, tá? Seria integral desde um volume inicial até o volume final da pressão vezes dV. Bom, até essa aula nós não conhecíamos expressões para a pressão, a menos, é claro, do caso de pressão constante, né? Agora, nós conhecemos expressões para o P, em particular para o caso em que a temperatura é constante, nós temos o seguinte. Então, a pressão, nesse caso em que a temperatura é constante, né, aqui ainda está geral, nRT sobre V, só passei o V dividindo. Mas o número de mols é constante. A constante dos gases ideais, como o nome sugere, também é constante. E a temperatura, nesse caso em particular, é constante, então a pressão ela é essencialmente uma constante dividido por V, nesse caso que é chamado de isotérmico. Tá? Sendo assim, nós vamos ter o seguinte, ó, acompanhe aqui comigo. O trabalho, para o caso em que a temperatura é constante, eu botei esse subscrito aqui, né, T igual a constante, ele vai ser integral de V1 até VF, de onde tinha P, a gente vai escrever nRT sobre V vezes dV. N constante, R constante e T constante podem sair da integral e a gente teria simplesmente uma integral de dV sobre V, que dá o ln de V avaliado no limite superior menos ln de V avaliado no limite inferior, né? Juntando os dois resultados, dá simplesmente ln da razão entre VF e VI. Okay? Então, dá para a gente perceber que se VF for maior do que VI, ou seja, numa expansão, nós teríamos que o trabalho é positivo. Né? Lembre-se que o W é o trabalho realizado pelo gás, então ele precisou empurrar, por exemplo, um êmbolo, um pistão, para se expandir. Então, esse trabalho daria positivo. Caso o VF seja menor que o VI, então ele sofreu uma compressão. Foi realizado um trabalho sobre ele, esse W, então, daria negativo. Para os outros casos, né, que seriam a volume constante ou a pressão constante, nós já tínhamos até discutido brevemente, né, mas para processos em que o volume é mantido constante, são processos ditos isocóricos ou isovolumétricos, como não tem variação do volume, o trabalho é zero nestes casos. Tá? Já para processos em que a pressão é constante, também conhecidos como isobáricos, né? Aquela integral seria muito simples, sairia o P da integral, fica só a integral de dV. Então, o trabalho, quando a pressão é constante, é P ΔV, né? Ou seja, VF menos VI. Antes de nós progredirmos, vamos dar uma olhada aqui nessa equação de estado usando o GeoGebra. Então, aqui eu vou escrever as variáveis que a gente precisa. Por exemplo, a gente precisa do R,
nós precisamos também um número de mols, vou botar aqui 1. O volume ele vai ser a nossa variável, né? Então, eu preciso de NR e T, eu vou botar aqui uma temperatura de 300 Kelvin, eu estou pensando aqui. E a pressão, né, em termos do volume, ela vai ser nRT sobre V. Tá? Que parece aqui que não apareceu nada, mas a gente precisa acertar a escala aqui do nosso gráfico. Aí ela já aparece. Aqui, né, pelos valores que eu coloquei, aqui nós teríamos a pressão em unidades do SI, né, essencialmente em Pascal, e aqui nós teríamos a temperatura, o volume, desculpa, né, em termos de metros cúbicos. E a gente pode ver que essa curva aqui, então, ela vai como sendo 1 sobre V, né, a pressão é proporcional a 1 sobre V. E a gente pode ver mais aqui também, ó. Se eu aumentar a temperatura, vejam o que acontece com esse gráfico. Enquanto eu aumento a temperatura, ele vai se deslocando dessa maneira. E à medida que eu diminuo a temperatura, né, ela vai se deslocando desta outra maneira. Tá? Então vejam que, se nós formos de um processo, nós vamos revisitar essa ideia, mas só como eu já estou aqui com o GeoGebra aberto, vamos rever essa ideia. Se eu estiver num estado termodinâmico aqui, por exemplo, e eu me deslocar para este outro estado, agora nós sabemos que neste outro estado, ó, a temperatura é maior. Tá vendo? Eu precisei aumentar aqui a temperatura para que essa curva passasse ali. Essa aqui é uma curva chamada isoterma, né? Já quando eu vou a partir deste ponto aqui, por exemplo, para um mais abaixo, nesse diagrama pressão-volume, agora isso representa uma diminuição da temperatura. Tá? Então, nós vamos, a partir de agora, trabalhar bastante com esses diagramas PV. Então, mais ou menos ter essas isotermas na cabeça vai nos ajudar numa série de discussões. Ok, vamos voltar aqui e trocar para o nosso outro caderno. Bom, agora nós vamos discutir essa relação entre pressão, temperatura e o conceito de velocidade quadrática média das partículas de um gás. Tá. Primeiro vamos ver aqui qual que será a relação entre a pressão de um gás e a velocidade das partículas. O que nós vamos argumentar daqui para baixo é que a pressão exercida por um gás nas paredes de um recipiente, ela é proveniente da colisão entre as suas partículas e essas paredes. Nessas colisões, as partículas vão transferir momento para as paredes, né? Consequentemente, não considerando um certo intervalo de tempo, vão exercer uma força sobre essa parede, dividido pela área dessa parede, vai dar a pressão. Tá? Então, quanto maior a velocidade das partículas para um mesmo gás, né, maior vai ser a pressão exercida sobre as paredes do recipiente. Isso parece razoável, né? Então vamos considerar aqui, ó, eu vou destacar aos pouquinhos, vamos considerar N mols de um dado gás dentro de um recipiente que possui um certo volume V. Para facilitar a nossa discussão, esse recipiente ele vai ser considerado cúbico, tá? Para que tenha o mesmo comprimento ao longo de todas as arestas, e esse comprimento vai ser denotado pela letra L. Outra simplificação que a gente vai fazer é que essas moléculas desse gás, elas colidem com as paredes, no entanto, elas não colidem entre si, ou seja, estamos aqui fazendo
essa aproximação de gás ideal, rarefeito, que a gente discutiu agora há pouco. Agora, a gente vai imaginar o seguinte, a colisão de uma partícula com uma parede. Tá? Então, da nossa caixinha cúbica, eu vou escolher aqui uma parede em particular, tá? E uma partícula vai colidir com essa parede e ser ricocheteada de volta. Só para questões técnicas aqui, eu vou escolher essa parede no plano YZ, tá? De modo que quando essa partícula colidir com a parede, né? E relembrando aqui um resultado lá de mecânica clássica, ela só vai ter o seu momento na direção x alterado. Tá? Então, se ela vem meio inclinada, assim como eu estou sugerindo com a mão, quando ela refletir, ela vai manter os momentos ao longo de y e z, e o momento ao longo da direção x ele vai ser invertido. Tá? Isso é um resultado lá da mecânica clássica, porque nós vamos considerar somente colisões elásticas com essa parede. Tá? Então, essa partícula vai vir com um momento px, por exemplo, ao longo da direção x, né? As outras aqui não estão me interessando muito. Quando ela colidir, ela vai ter esse momento invertido. Tá? E a variação do momento, então, vai ser variação do momento ao longo da direção x, do momento linear, vai ser menos mvx, que seria aqui esse momento com o qual ela está voltando, menos o momento incidente, né? Que é esse mvx, era o original. Ou seja, o resultado vai ser menos 2 mvx. Okay? Então, essa partícula colidiu, transferiu esse momento linear para a parede, né? Aí ela vai até o outro lado, bate de novo, daqui a pouco ela vem e colide mais uma vez com essa parede. Tá? Vamos considerar que ΔT é o intervalo de tempo entre essas colisões. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, seja ΔT, o tempo entre duas colisões com a mesma parede. Tá? Nem vai ser muito desse jeito que eu sugeri, não. Né? Claro, ela vai vir inclinada, bate assim, bate lá, volta, e assim sucessivamente, mas, considerando apenas o que acontece ao longo da direção x, né, levaria esse tempo ΔT para ela voltar a colidir com essa parede. Note que a colisão aqui não muda a rapidez dessa partícula ao longo da direção x, né? Então, vai sempre demorar ΔT para ela ter duas colisões sucessivas com essa mesma parede. Okay? Então, fazendo a razão entre esse momento, essa variação de momento e esse intervalo de tempo, a gente pode saber qual que é mais ou menos a força média que essa partícula exerce sobre essa parede. Né? E isso vai dar, então, aqui eu só estou interessado no módulo, né? Então seria 2mvx, que é essa variação de momento linear, dividido pelo intervalo de tempo que leva para essa partícula, então, colidir, ir até a outra parede e voltar. Nesse movimento, ela vai percorrer uma distância 2L, né, onde L é o tamanho da caixa, e vai fazer esse percurso com uma velocidade Vx. Consequentemente, esse intervalo de tempo é 2L dividido por Vx. Aí aqui já dá para ver mais ou menos o que vai acontecer, né? Vai cortar 2 com 2, esse L vai manter, Vx vai para cima, o resultado então é mVx ao quadrado sobre L. Tá? Essa é a expressão da força média exercida por uma única partícula nessa parede. Para falar sobre a pressão, eu não vou poder utilizar somente o momento de uma única partícula. Nós vamos agora generalizar esse resultado para a contribuição de todas as partículas. E aqui, pessoal, por falta de notação,
tá? A gente precisou escrever o momento linear usando a letra P e também a pressão usando a mesma letra. Tá? Então, para a gente não se confundir, sempre que aparecer o P aqui com subíndice, aí eu vou estar me referindo a momento linear, e o P puro ele vai estar associado à pressão. Tá? Mas daqui para frente, quando a gente fizer essa substituição, já não vai mais aparecer P denotando o momento linear. Então, aqui nós vamos levar em conta todas a contribuição de todas as partículas do gás, né? E usando a segunda lei de Newton, já tinha meio adiantado isso, esse ΔPx sobre ΔT vai ser a força resultante dessa colisão. Tá? Juntando, então, somando sobre todas as partículas, nós vamos ter que a pressão vai ser igual só sobre essa parede, tá? Vai ser igual a Fx, que seria a força exercida por todas as partículas, dividido por L ao quadrado, que nada mais é do que a área desta parede. Tá? Então nós teríamos aqui as contribuições da partícula 1, da partícula 2, de todas até a nésima partícula, tá? Dividido aqui agora, cada uma trouxe um termo L no denominador, com mais esse L ao quadrado, aparece agora um L ao cubo. Tá? E colocando aqui em evidência, nós poderíamos fazer ainda mais. Ó. Ficaria m, onde m é a massa de cada uma das partículas, sobre L ao cubo, igual a esse somatório de todas as velocidades, componente x, no caso, né, das velocidades, ao quadrado. Ok? E agora nós vamos dar um passo adicional, né? Aqui eu até adiantei o resultado. Eu vou usar isso aqui, aqui para frente, né? Vou até mostrar, vou até reescrever aqui assim. Ah, não, tá certo, por causa que o N já aparece aqui. Tá? Só para denotar a enésima. Mas agora a gente vai usar essa relação daqui, ó, em que N é igual ao número de mols vezes o número de Avogadro. Por quê? Se eu multiplicar essa expressão em cima e embaixo por esse N, nós vamos ter aqui, ó, V1x ao quadrado mais V2x ao quadrado somado até V2nx dividido por N. Isso vai ser a média, né? A média de Vx ao quadrado. Tá? Vê se vocês concordam com esse resultado. P, então, vai ser igual a número de Avogadro vezes Na. Tá? Isso aqui veio de eu ter multiplicado e dividido por N. Então, o N de baixo no denominador a gente vai usar para compor uma média de Vx quadrado. E o N que sobrou em cima vai dar origem a esse Nzinho vezes o número de Avogadro. Tá? Então, não é difícil se convencer que esse aqui seria o resultado, onde eu já substituí também L ao cubo pelo volume do recipiente que contém esse nosso gás. E a gente pode progredir ainda mais, né? Percebendo que o produto entre a massa de uma das partículas e o número de Avogadro é a massa molar, e nós ficaríamos por aqui, né? Tá? Onde aqui agora ficou um pouquinho inconsistente com a nossa notação anterior, mas aqui esse M maiúsculo representa a massa molar. Okay? Depois eu posso alterar lá nas notas de aula para ficar compatível com essa aqui. Tá? Apesar de eu ter botado aqui também. Ok? Perfeito. Isso foi feito só para o momento linear ou para o movimento ao longo da direção x. Tá? Mas nós poderíamos, sem dúvida, repetir as mesmas ideias para as direções y e z, okay? E por uma simetria de rotação, ou até eu vou usar um termo mais bacana aqui, né? Por um argumento de isotropia,
ou seja, equivalência entre as direções, né? Não é difícil se convencer que a contribuição de a média de Vx quadrado deve ser igual à média de Vy quadrado igual à média de Vz ao quadrado. Tá? Consequentemente, nós poderíamos escrever essa expressão daqui, ó. Ou seja, se cada uma dessas médias é igual, é porque individualmente elas são igual a 1/3 da média de V ao quadrado. Né? Esse V ao quadrado, ele seria essencialmente, para cada uma das partículas, né? Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. Okay? E a gente poderia separar esse termo em 3 médias. Se elas forem iguais, é porque cada uma delas é 1/3 da média de V ao quadrado. E com isso agora eu posso aqui, onde está média de Vx ao quadrado, posso substituir por média de V ao quadrado sobre 3, e nós chegaríamos a este resultado daqui, né? Esse aqui é simplesmente o anterior, escrito em termos de média de V ao quadrado sobre 3. Tá? Aqui eu já estava usando essa notação, tá, pessoal? Esses brackets aqui, nesses maior e menor, fechando uma quantidade, está representando uma média daquela quantidade particular. Tá? E é tradicional, como essa expressão aqui fica meio esquisita, talvez na hora de escrever, é tradicional definirmos essa velocidade RMS, que é a velocidade quadrática média. Tá? Ela é definida da seguinte maneira, ela é a raiz quadrada da média de V quadrado. Okay? Então essa aqui é a nossa velocidade quadrática média. Então aqui a gente está estabelecendo uma relação entre a pressão e a velocidade das partículas. Não é direto a velocidade média, né, mas essa velocidade quadrática média. E aqui tomem cuidado, né, lembrando que esse m é massa molar, para não tentar substituir isso aqui por uma densidade, por exemplo. Tá? Não seria, nesse caso aqui, não seria simplesmente m sobre v. Okay? Com o nzinho até seria, mas prestem atenção nesse detalhe. Utilizando a equação dos gases ideais, né, que é essencialmente o PV igual a nRT, ou seja, aqui invertendo essa equação, passando esse 3V multiplicando, aí aqui apareceria o produto de P com V, a gente pode substituir por nRT, corta N com N. Bom, não é difícil se convencer que essa velocidade quadrática média, ela pode ser escrita como raiz de 3RT sobre a massa molar. Okay? E usando essa expressão, a gente pode calcular aqui a velocidade quadrática média típica para alguns tipos de gás. Por exemplo, para o hidrogênio, que tem uma massa molar da ordem de 2 vezes 10 a menos 3 kg por mol, a velocidade média quadrática é 1920 metros por segundo. Tá? Para H2O, por exemplo, essa velocidade é 645 metros por segundo. Para o nitrogênio, essa velocidade é em torno de 517 metros por segundo. E para o oxigênio, 438. Tá? Notem que essa velocidade, ela é a velocidade que as partículas têm ali localmente no seu movimento. Na aula que vem, nós vamos discutir o conceito de livre caminho médio, que essa partícula não tem um deslocamento linear, por exemplo, ao longo de um grande comprimento. Tá? Logo, logo ele encontra uma outra partícula do gás, num cenário mais realista, né? Não é exatamente o que a gente deduziu, mas logo, logo ela encontra uma outra partícula, colide, tá? Então ela não tem esse deslocamento retilíneo direto. Você pode se convencer disso lembrando do exemplo de
um perfume, por exemplo, que você abre num canto da sala e o aroma não chega imediatamente até o outro lado da sala. Se fosse com essas velocidades aqui, né, seria o caso, mas não é isso que acontece, porque o que está em jogo é essa velocidade de difusão, né, lá também na química às vezes é chamada velocidade do gás, é essa velocidade com que, né, uma partícula do gás consegue se deslocar através de uma distância. Certo? E essa aqui também nem é direto a velocidade do som, né? Porque a velocidade do som é uma velocidade de propagação de uma perturbação, tá? E não das partículas do gás em si. Bom, vamos ver agora a relação entre a energia cinética de translação e o que a gente discutiu até agora. Para isso, nós vamos revisitar o nosso exemplo anterior, agora permitindo que as partículas possam colidir entre si e que, para simplificar a nossa vida, por exemplo, nós podemos imaginar que elas vão trocar de velocidade, tá? Só para efeitos da gente tirar a nossa conclusão, tá? Então, qual que seria a ideia? Nós, no resultado anterior, obtivemos uma relação entre a pressão e a velocidade quadrática média do gás. Tá? Então, essa velocidade quadrática média ela era a soma, né, da velocidade quadrática de cada uma das partículas dividida por n. Agora, eu estou querendo argumentar o seguinte, que uma única partícula, tá, que inicialmente tem uma velocidade v1, por exemplo, ela vai colide com uma outra partícula, troca de velocidade. Aí daqui a pouco ela colide com uma outra, troca de velocidade. Com uma terceira, mais uma vez uma troca de velocidade. Se nós aguardarmos um número suficientemente grande, né, de colisões, essa partícula que nós escolhemos, ela vai ter, entre aspas, experimentado todos os possíveis valores de velocidade para esse gás. Okay? Aproximadamente. De modo que nós podemos substituir a velocidade quadrática média desta partícula, tá? Após experimentar todas essas colisões, nós podemos substituir essa quantidade pela velocidade quadrática média do próprio gás. Tá? Essas ideias mais ou menos estão sugeridas aqui. Tá? Então, depois de um número suficientemente grande de colisões, uma partícula vai ter experimentado todas as velocidades possíveis, né, para aquele gás, de modo que nós vamos poder aproximar a energia cinética média dessa partícula, ou seja, um meio de m média de V1 ao quadrado, pela a energia cinética média, só que calculada usando a velocidade quadrática média do gás. Ok? Bom, substituindo aqui a expressão para essa velocidade quadrática média, né, ou seja, energia cinética média de uma única partícula, vai ser um meio de m vezes 3RT sobre m, que é a expressão que a gente acabou de obter anteriormente. Isso vai dar que a energia cinética média de uma única partícula, ela é 3 meios de kBt, que é uma expressão super simples para um conceito que eu acredito faz parte aí da vida de vocês desde alguns anos, né? Que a gente escuta dizer que a temperatura, ou depois até a gente vai generalizar essa ideia, a energia interna do gás, ela é proveniente do movimento das partículas, por exemplo, tem contribuição do movimento das partículas. Como que tinha isso? E agora a gente está vendo, porque a energia cinética média de uma partícula em um gás, ela é proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior essa energia cinética média. Quanto menor a temperatura, menor essa energia cinética média.
E mais do que isso, a relação é super simples. É 3 meios de KBT para o caso que a gente discutiu. Tá? Então, só para deixar aqui uma última frase para vocês, né? Então, em uma dada temperatura, todas as moléculas de um gás, independentemente da sua massa, têm a mesma energia cinética média de translação, 3 meios de KBT. Quando a gente mede a temperatura de um gás, então, que é o que vocês ouvem falar desde sempre, estamos medindo a energia cinética de translação média das suas moléculas ou dos seus, do seu constituinte, né, das suas partículas mais fundamentais. Okay. Bom, ok, pessoal. Então, com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Nós cobrimos aqui aproximadamente metade desse nosso novo capítulo. Na próxima aula, nós vamos terminar esse capítulo, okay, de teoria cinética dos gases. Tá? Então, bons estudos aí para vocês, um grande abraço e até a próxima.